de barcos. Perceba que eles não operavam individuais, porque tem coisa que de forma individual eu consigo fazer, tem coisa que de forma individual você consegue fazer, mas tem coisa que a gente só consegue fazer em grupo. Quando se fala do reino, quando se fala da obra, tem coisa que a gente só consegue fazer em grupos. Por exemplo, se o céu falasse com você agora, alimenta uma nação, você não vai ter como alimentar uma nação. Vamos usar Moçambique. Alimenta as crianças de Moçambique. Mas se você reunir um grupo que todo mês consegue lançar R$10 que seja, aí você consegue um grupo de 100 pessoas, você vai conseguir todo mês mandar uma semente de R$1.000 por causa da unidade daquele grupo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então perceba que para lançar as redes grandes, para vir coisa grande, a gente precisa ter relacionamento em grupo. Tem coisa que você vai aprender individualmente, mas tem coisa que você vai aprender em grupos, em pequenos grupos. Agora, o texto fala que havia cooperação entre as equipes. Tinha cooperação entre eles. Cada um cooperava. Tem gente que quer viver pesca maravilhosa, mas não quer trabalhar em alto nível. E eu não estou falando que você tem que acabar com a sua saúde para viver prosperidade. Mas quando a gente é mais novo, eu ainda estou nessa fase, a pastora já disse que também, ou Glória, eu não estou sozinho nessa. Quando a gente é mais novo, a gente vai dormir menos, correr atrás, para quando chegar a uma certa idade, a gente ter a oportunidade de dormir um pouco mais. Tem gente que quer viver prosperidade, mas dorme mais do que a cama. Tem gente que quer viver prosperidade, mas não se atualiza. Tem gente que quer viver prosperidade, pesca maravilhosa, mas não muda os maus hábitos. Eu vi um bispo postando um vídeo hoje, lá sobre os 33 quilos que ele perdeu. E ele falava no vídeo, não é apenas manjar, eu tive que mudar a minha alimentação. E eu estou lá perto, eu vejo que ele mudou tudo. A forma de comer, o que come. Perdeu 33 quilos, um mau hábito. Então entenda que se a gente não entender que o céu tem para a nossa vida e não arregaçar as mangas e ir para cima, você vai procrastinar a vida inteira. E escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Toda vez que eu vou a Belo Horizonte, eu vou a um bairro chamado Baronesa. Lá é chamado Serra da Pelada. Morro mesmo. Comunidade. Favela. Eu cresci lá. Mas eu conheço gente lá, irmãos, mais velho que eu, mais novo que eu, que a mentalidade é assustadora. Não é o cenário, é a mente da pessoa. Perceba que Jesus vai dar uma palavra de comando para Pedro. Tudo bem, Pedro, você pescou a noite inteira, não pescou nada, mas quem está te dando a palavra sou eu. Jesus está dizendo assim, tudo bem, eu respeito que você pescou, mas quando eu libero a palavra e a pessoa crê, ela vive. Ah, você não pegou. Jesus está dizendo, Pedro, quando eu libero a palavra e a pessoa abraça a palavra e crê, eu consigo cumprir o que eu liberei na vida daquela pessoa. É muito forte. Por quê? Porque eu preciso aplicar aqui rapidamente 4 lições. A primeira,
Deus age quando o natural acaba. Deus age quando o natural acaba. Quando Pedro desiste, o milagre acontece. Toda vez que você começar a desistir, o milagre vai acontecer. Por quê? Porque agora ele está abrindo, ele está agora tudo aquilo de forma natural que Pedro podia ter feito, ele fez. Agora ele está lá triste, conjectura para não ferir o texto, lavando a rede, dizendo: vou para casa, estou cansado, não quero mais pescar. Então entenda que a primeira lição poderosa para a sua vida nesse texto é: Deus age quando o natural acaba. Quando você pensa em desistir e fala: não aguento mais, vou parar por aqui, mas se você tiver um pouquinho de paciência, o milagre acontece. Quem está comigo, diga glória. Então Deus nunca age no natural. Deus só age no sobrenatural. Natural somos nós que agimos. Quem age no sobrenatural? Deus. Toda vez que o natural te cercar, você precisa acionar o mundo espiritual para você viver milagres. Eu tenho alguns milagres para contar, mas eu disse para a bispa que até no tempo de hoje está difícil contar milagre, irmão. Está difícil contar milagre. Tem alguém que recebe cada recado do Eterno, você fala: Senhor, vou ter que largar para lá, né? Por quê? Por causa do tempo que nós estamos vivendo, irmão. Tem coisas que você recebe, você vai ter que talvez ficar calado. Claro que a gente é pentecostal e tem coisas que a gente não vai ficar calado, que a gente vai glorificar o nome do nosso Deus. E aquilo que Deus dá para você, não tem inveja do inferno que tem poder de arrancar de você. A gente precisa ter esse entendimento. Porque senão a gente vai parar até de contar bênçãos por causa de um invejoso, por causa de uma palavra contrária. Irmão, a Bíblia diz em Isaías 54:17 que nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida prosperará. O que você não pode fazer é contar antes. O que você não pode fazer é falar: eu vou comprar um carro, não compra mais. Eu vou comprar a casa, não compra mais. E aí eu amo os mineiros, porque os mineiros comem pela beirada. Mineiro não é ficar falando. Tem gente que não é mineiro, que está aqui e também não fala. Mas tem gente que fala, que posta. E aí, meu irmão, vem os ataques e as coisas não acontecem. Tem um ditado popular que diz que quando as pessoas sabem menos, acontece mais rápido. Quem está aí, diga glória. Então, para Deus operar, para Jesus operar, Ele não precisa do natural. Quem precisa é nós. É você que precisa do salário. Jesus não precisa. Se Ele quiser abrir uma porta e te enfiar por uma porta, Ele te enfia por ela sem precisar do seu salário. Eu sou testemunha disso. A gente precisa do natural. O céu não. O céu, quando quer fazer movimento, Ele faz o movimento. Quem está aí, diga glória. A segunda coisa que eu encontro no texto: obediência gera milagre. Quando você é desobediente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, sua liderança, a patrão, a sua mãe, seu pai, você não vai gerar milagre. Não, eu vou ficar mocegando aqui, no final do mês eu recebo. Pastor Sebastião, é perigoso isso aqui. Não vou nem aprofundar. Não gera milagre, irmão. Por quê? Obediência. O que Jesus disse para Pedro? Lança a rede. Sabe por que Pedro queria lançar? Quem está aí, diga glória. Porque Pedro pescava de noite. Jesus mandou ele lançar a rede de dia. De dia não tem peixe. Você está vendo como é que Jesus trabalha? É o oposto de nós. Agora você vai lançar ele. Como? Se Pedro fosse igual, se Pedro fosse Tomé,
ele ia dizer assim: mas como? A hora de pescar é de noite. Perceba que até para falar para as pessoas, Jesus fala para as pessoas certas. Porque se ele fala para Tomé, Tomé ia ter argumento. Pedro não. Pedro é meio emocional. Quem está aí, diga glória. Pedro é sanguíneo, mas Pedro crê. Tem gente que é muito certinho, mas não crê em nada. Pedro é aquele que arranca a espada porque não está convertido inteiro e quer arrancar a orelha de mal. Mas quando Jesus fala, vem andar sobre as águas, ele vem por sobre as águas. Quando Jesus fala, lança a rede, ele está dizendo, estou lançando agora. Ele até fala, ó, eu pesquei a noite inteira, não pesquei nada, mas sob, debaixo da sua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que quando ele lança a rede, a Bíblia diz que ele precisa chamar os companheiros dos outros barcos. Para quê? Para ajudar a puxar a rede, porque o barco viria a pique de tanto peixe que Pedro pescou. Jesus está dizendo para alguém aqui: se você anda em obediência, você vai gerar milagres. Glória a Deus. Anda em obediência. Tem coisa que Jesus vai pedir para você que ele não vai pedir para mim, você vai ter que obedecer ele. Tem coisa que ele pediu para mim que não pediu para você, que eu preciso obedecer ele. O problema é que quando Jesus se cansa e fala: Jesus, isso aqui está muito pesado, isso aqui, Jesus, está muito difícil. Jesus me pediu 70 dias de campanha de madrugada. Eu dizia: Jesus, eu nunca fiz uma campanha de 70 dias. E se eu abro esse trem e quero? Mas você acha que eu fiquei pensando nessas coisas? Porque quando a gente fica pensando, a gente nem faz, irmão. Quando Jesus mandar você fazer alguma coisa, faça. Esse dia Jesus me visitou. A bispa foi resolver um problema. Problema não, uma solução. Ela é Ágata, lá em Londrina. E o Senhor falou para mim assim: ó, entra na loja e faz o que você tem que fazer. Você acha que eu fui falar: ah, Senhor, não tem uma moeda na carteira? Ah, Senhor, eu entrei pela porta, na direção que o céu me deu, e o céu abriu a porta. Entenda uma coisa: quando você, tem hora que o Senhor está falando com você, mas você é tão desobediente que você não entende que é Deus que está falando. Eu não sei você, mas eu acredito que o pastor Sebastião, a bispa, a pastora Araci, Benedito, os mais anciões daqui, os mais crentes experimentados que estão aqui, têm dificuldade de andar com gente que você fala uma coisa e ele não crê no trem. Você fala: ah, eu mesmo tenho muita dificuldade. Eu falo: oh, irmão, fica lá. Eu aprendi uma coisa com o meu filho que dorme no Senhor. Tem coisa que é melhor você fazer sozinho que você chamar os outros. Toda vez que o Gabriel ia fazer alguma coisa aqui na igreja, ele falava para mim: pai, e eu sempre falei, vamos chamar os irmãos para ter coisa que tem que ter menos barulho para você conseguir entender o que tem para fazer. Entenda uma coisa: tem gente que é desobediente e vai fazer você virar desobediente. Tem coisa que Jesus vai pedir para você. Para você, não vai pedir para mim. E olha que ele me pede cada coisa. Tem hora que eu falo: Jesus, pega mais leve. Jesus, sabe que eu vou tentar carregar esse negócio, me ajuda. Mas ele pede. Qual é a questão? Obediência. Obedeça. Se ele falou, ele garante o milagre. Se Jesus, agora, se não foi ele que falou, irmão, a gente vai dar com os burros nas águas. Pedro poderia ter discutido, mas decidiu obedecer. Obedeça. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Eu termino. O milagre vem na área da sua frustração. É quando você está frustrado que o milagre vem, irmão. Por quê? Porque eles não pescaram nada. E foi exatamente nesse momento que Jesus se manifestou e trouxe abundância. Encheu o barco ou os barcos de peixe. É quando vem a frustração em nós que Jesus traz a abundância.
Você que está aqui é vendedor, é quando você não vende nada, está frustrado, tem meta para bater no mês, delebra subiando de plume de reva e dar sai, é que Jesus entra e abre porta de escape. Só que você precisa, eu preciso entregar essa chave aqui quente. Você precisa aprender a começar o mês e consagrar o mês ao Senhor. Quando você consagrar a abertura do mês, Senhor, estou te apresentando o mês de abril nas tuas mãos, eu preciso disso, e apresentar o que você precisa. Quando chegar no dia 15, você já vai ter visto o que aconteceu, o que você conseguiu acertar, adquirir, e quando chegar no dia 30 ou 31, você vai agradecer por aquilo que Jesus fez e por aquilo que Ele não fez. Aí você vai começar a ver chave virar. Quem está aí, diga glória. Eles não pescaram nada, e foi exatamente ali que veio a abundância. Esse lugar que parece para a gente seco, não vai frutificar, não vai dar nada, e é lá que o Senhor vai nos fazer abundar. Foi aqui que o Senhor me fez próximo, nesta cidade. Foi aqui que o Senhor soprou meu nome para o Brasil e para fora do Brasil. Então tem cenário que a gente olha e fala aqui, o Senhor está dizendo, é aqui. Tem hora que a gente não obedeça, porque o milagre vem na área da sua frustração. Onde você foi frustrado? É aí que vai vir a abundância. É aí que o Senhor vai te surpreender. Termino. Jesus usa o que você tem. Ele não vai usar o que eu tenho, vai usar o que você tem. Lembra da mulher viúva? O que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite e um poucochinho de azeite. É o que eu vou usar. O que você tem? Sabedoria, força, conhecimento, inteligência. O que você tem? Fé. O que é que você tem? Porque Jesus vai usar o que você tem. Perceba no texto, e eu encerro aqui, que ele não usa outro barco. Ele não falou para Pedro assim, ó, troca o barco, o problema está no barco. Que a gente tem esse defeito de achar que o problema está no lugar que a gente está. E muitas vezes o problema está em nós. Quem está aí, diga glória. Jesus não mandou ele trocar barco. Jesus não mandou ele trocar rede. Falou para ele, agora você lança. Lança-te. Ele usou o próprio barco de Pedro. Não trocou nada. Então não é o lugar. Tem hora que não é a direção certa, não é o momento de Deus. E aí por isso que não acontece. Mas isso não quer dizer porque não aconteceu que eu não necessito de continuar orando, falando com Deus. Esses homens viveram algo extraordinário na pesca maravilhosa, porque eles obedeceram, porque eles usaram o que eles tinham. Apóstolo, eu não tenho muita coisa, o que eu tenho é oração. Irmão, está resolvido. Está resolvido. Se você tem oração, tem coisa que vai nascer da oração. Se você tem jejum, tem coisa que vai nascer do jejum. Se você tem disposição para correr atrás, vai nascer da disposição que você tem. Ah, pastor, eu só tenho um sonho. Deus vai fazer nascer os sonhos que você tem. Deus vai usar o que você tem. É a habilidade, o talento, o dom que você tem. Deus não vai usar os outros, vai usar o que você tem. É muito bonito o que os outros têm. Sim ou não? Tem coisa que é muito bonita, mas não vai servir em nós. Eu quero convidar você a se colocar sobre os teus pés. Olha para esse irmão.